E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 3 da semana 1, terceiro ano. Teoria política de Platão e Aristóteles. Então, começando, no século IV a.C., em data, vamos falar assim, precisa, surgiu em Atenas a primeira concepção de sociedade perfeita, que se conhecia até então, né? Tratou-se do diálogo, a república, ou seja, a politeia. Esse diálogo foi escrito por Platão. Inclusive, é conhecido como o mais brilhante discípulo de Sócrates. Então, as ideias expostas por ele, o sonho de uma vida harmônica, fraterna, que dominasse para sempre o caos da realidade, servirão ao longo dos tempos como a matriz inspiradora de todas as utopias aparecidas e da maioria dos movimentos de reforma social que desde então a humanidade conheceu. Então, para além de todas as utopias, porque de fato essa república, esse Estado platônico, é algo bem utópico mesmo. Então, vamos falar assim, diante de todas as utopias da sua república ideal, da figura dos reis filósofos, devemos apreciar o ideal ético de Estado e o esforço de Platão para desvendar os vínculos que ligam os destinos das pessoas aos destinos da cidade. Então, a República ela começa com o sofista Trasímaco declarando que a força é um direito e que a justiça é o interesse do mais forte. Nesse caso, as formas de governo, o que é que elas fazem? Elas fazem leis visando seus interesses, na concepção de Trasímaco, e determinam assim o que é justo, dessa forma punindo como injusto aquele que transgredir suas regras. Então, para responder à pergunta, como seria uma sociedade justa? É aí que entra o nosso grande filósofo Sócrates. Entende? Então, o que ocorre? Sócrates ele começa a dialogar principalmente com Glauco e Adimanto. Então, Platão salienta que a justiça é uma relação entre indivíduos e depende da organização social. Mais tarde, ele vai falar que justiça é fazer aquilo que nos compete, de acordo com a nossa função. A justiça seria simples se os homens fossem simples. Faz sentido, né? Pessoal, só esse livro aí, a República, voltando a falar, foi escrito por Platão. E os personagens deles, como vocês estão vendo, foi Sócrates, Glauco, Animano, Trasímaco e tantos outros, principalmente no início. Mas, continuando, para Platão, o conhecimento humano vem de três fontes. Então, vamos lá para Platão. É, Quais seriam essas fontes? As principais, pelo menos, seria o desejo, a emoção e o conhecimento, que flui do baixo ventre, coração e cabeça, respectivamente. Então, essas fontes elas seriam forças presentes em diferentes graus de distribuição dos indivíduos. Então, elas se dosariam umas às outras e no homem apto a governar estaria em equilíbrio, com a cabeça liderando continuamente. O que nem sempre ocorre dessa forma, né? Porque na realidade o que Platão busca aí, defende aí que seria o equilíbrio, é claro, né? Então, mas para isso é preciso uma longa preparação e muita sabedoria. O mais indicado para Platão, para assumir assim, o governo da cidade, é o filósofo. Enquanto os filósofos deste mundo não tiverem o espírito e o poder da filosofia, a sabedoria e a liderança não se encontrarão no mesmo homem e as cidades sofrerão os males. Porque Platão sempre acreditou que o ideal mesmo para ser o governante dessa cidade seria o filósofo. Mas o filósofo tinha que ter sabedoria. Inclusive,
nesse livro mesmo, a República, como você já sabe, já começamos sobre isso, é a questão daquele lá dos prisioneiros da caverna. É ter daquele lá que consegue escapar, consegue se libertar das correntes, né? E sai fora da caverna. Daquilo ali é todo um simbolismo para, como já conversamos sobre isso, que diz muito a respeito, muitas vezes, da vida que levamos, totalmente é, voltada para quê? Para as informações que nós temos, muitas vezes essas informações, geralmente essas informações, como é muito bem colocado na caverna de Platão, né? Que são informações falsas. Na realidade, muitas vezes, como o caso dos prisioneiros da caverna, a mentalidade dele vai sendo constituída de acordo com interesses de outrem, ou seja, de outras pessoas. Então, para que você seja livre, liberto, você tem que conseguir se soltar dessas correntes, se soltar dessas notícias, muitas vezes que nós ouvimos, se libertar e poder constituir um pensamento próprio. E para isso, é claro, o filósofo se libertou e saiu fora da caverna. E é justamente isso, é esse filósofo que sai fora da caverna, que se liberta, é claro, do mundo sensível, que vai em direção ao mundo das ideias, é esse filósofo que Platão quer como governante da cidade. Entende? Porque, como ele coloca, para Platão, o conhecimento humano vem de três fontes principais. Então, essas fontes têm que ter um certo equilíbrio. Né? Então, para começar, essa sociedade ideal, como dissemos, ela deve-se tirar os filhos. Olha, preste atenção quanto a isso. Deve-se tirar os filhos dos pais para protegê-los dos maus hábitos. Então, como vai ser feito isso aí? Da seguinte maneira, nos primeiros 10 anos, a educação será predominantemente física. Isso tudo por conta do Estado. Essas crianças elas não vão estar mais com os pais, vai estar sob o controle total do Estado. Então, como vocês estão vendo aqui, nos primeiros 10 anos a educação será predominantemente física. A medicina serve só para os doentes sedentários das cidades. Não se deve viver para a doença, para contrabalançar com as atividades físicas a música. Isso que era a ideia de Platão. Então a música, segundo ele, aperfeiçoa o espírito. E de uma certa forma isso é verdade. Muitas vezes a gente ouve uma música e parece que é calma, traz mais paz, né? Depende da música também. Então a música, com aperfeiçoa o espírito, cria um requinte de sentimento e moda o caráter. Também restaura a saúde. Então, para Platão, a inspiração e a intuição verdadeira não se consegue quando está consciente com a razão. O poder do intelecto está reprimido no sono ou na atenção que aflora com a doença. Ele então critica o controle da lei e da razão, a certos instintos que ele chama de ilegais. E assim vai indo. Então, depois, quando essa criança já virar um adolescente e tal, depois dos 16 anos, ele mistura a música, como foi colocado aí, para misturar a música com outras práticas, assim os membros dessa comunidade teriam uma base psicológica e fisiológica, a partir como vocês puderam observar, era música e educação física. Então, a partir disso aqui, eles vão ter uma capacidade psicológica, segundo Platão. Então, a base moral será dada pela crença em Deus. O que torna a nação forte seria ele, pois ele pode dar conforto aos corações aflitos, coragem às almas e incitar e obrigar. Platão admite que Platão admite que a crença em Deus não pode ser demonstrada de sua existência, mas fala que ela não faz mal, só bem. Agora, aos 20 anos, chegará a hora da grande eliminação. Aí vem o teste prático e teórico. Começa a divisão por classes da República. Os que não passarem serão designados para o trabalho econômico. Depois de mais 10 anos de educação e treinamento, outro teste. Os que passarem aprenderão o deleite da filosofia. Então, assim, eu ficava
tranquilo, estudando, lendo, contemplando muitas situações, ficaria por conta de estudar. Entende? Eis que passasse no teste. Assim, se dedicarão ao estudo da doutrina e do mundo das ideias. E o mundo das ideias seria um mundo transcendente da existência autônoma. É que está por trás do mundo sensível. O mundo sensível, esse mundo que nós vivemos. O mundo das ideias é algo que está além, é algo muito espiritual. E as ideias são formas puras, modelos perfeitos, eternos e imutáveis paradigmas. O que pertence ao mundo dos sentidos se constrói e se desintegra com a ação do tempo. Mas tudo o que percebemos, todos os itens são formados a partir das ideias. Eu penso na cadeira, é uma ideia que eu tenho na cadeira, e essa cadeira é perfeita. Ela é perfeita, sim, porque está no mundo das ideias, no mundo da razão. Constituindo-se cópias imperfeitas, é claro, a partir do momento que elas se encontram no mundo invisível, no mundo sensível. Tá certo? Agora, também, segundo Platão, só podemos atingir a realidade das ideias na medida em que, pelo processo dialético, nossa mente se afasta do mundo concreto, atravessando com a alma sucessivos graus de abstração, tá certo? Usando sistematicamente o discurso para se chegar à essência do mundo. A dialética é o instrumento, então, de busca da verdade. Iremos falar futuramente mais sobre dialética, certo? Então, Platão acreditava numa alma imortal que já existia no mundo das ideias antes de habitar nosso corpo, porque, segundo Platão, nosso corpo é como se fosse assim, um tipo de presídio, vamos falar assim, porque na realidade a nossa alma ela fica presa dentro desse corpo. E o corpo, segundo Platão, a matéria, segundo Platão, seria algo assim sensível, seria algo que está voltado para as paixões, para uma série de coisas nesse sentido. E a alma não seria algo mais elaborado, mas só que quando ela vem para dentro do ser humano, ela se sente presa, ela se sente limitada, entende? É algo que não combina. E isso aí eu também pretendo logo comentar com vocês numa outra aula aqui, a questão algumas teorias de Platão. A gente se aprofundar mais das ideias e da reminiscência também, que é bem interessante. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá agora falar um pouquinho de Aristóteles. Vamos lá. É na política, sabe, pessoal, que Aristóteles desenvolveu seus conceitos de cidade e de cidadão. Para ele, a cidade, ou seja, a polis, é a comunidade última, a que tem por finalidade o bem soberano. Ou seja, assim é somente nela que o homem pode alcançar a vida perfeita e a felicidade, ou daimonia. Já o cidadão, para Aristóteles, é aquele que possui o direito de administrar a justiça e exercer as funções públicas, participar da função judicial ou da deliberativa, ou seja, de exercer a política. Ele exclui desta categoria mulheres, escravos e crianças. Agora, com relação aos estrangeiros, ainda que eles não sejam excluídos formalmente da cidadania, o são por uma via antitética, vou falar assim, com efeito determinado precisamente as funções que os cidadãos devem exercer, todos aqueles que não a exercem na prática são logicamente deixados fora do conceito aristotélico. Restringe, portanto, a ideia de cidadão a todos os adultos, tá certo? Do sexo masculino. Agora, Aristóteles, ao fazer uma classificação dos regimes, ele apresenta três tipos de regimes, sendo eles analisado para então poder concluir qual seria o melhor para a polis. O ponto que podemos observar na estrutura do livro Política de Aristóteles é a ligação com as quatro causas apresentadas em sua metafísica, sendo a causa material a família, a causa formal a constituição da cidade, a causa eficiente e a causa final, o legislador e o bem supremo. Então, ao tentar encontrar um regime ideal para a polis, Aristóteles apresenta três classificações que seriam: uma pessoa manda, algumas mandam, tá certo?
Continuando aqui. Então, pessoal, como falando aqui, uma pessoa manda, algumas mandam, muitos mandam ou todos mandam. Então, esse primeiro critério adotado por Aristóteles podemos considerá-lo como numérico, certo? Na qual se volta para o número de indivíduos que governam. Porém, outro critério adotado pelo Estagirita é o moral, que diz respeito pelo qual o governante se orienta, que pode ser pessoal ou geral. Então, tais critérios podem ser apreendidos quando pensamos nas questões: quem governa e para quem se governa. Assim sendo, costumamos chamar de reino uma monarquia, cujo objetivo é o bem comum. A monarquia consiste em um regime em que uma única pessoa comanda, porém sua degeneração corresponde à tirania, onde o governante está preocupado com seus próprios interesses. Quanto à aristocracia, segundo se conclui, é o governo de mais de uma pessoa, ou seja, é o governo de poucos, tendo como finalidade o interesse geral, sendo sua degeneração a oligarquia. Mas o que é a oligarquia? É o governo do interesse dos ricos, certo? Essa que é a oligarquia. Já a terceira forma de governo, a politeia, concretiza-se no governo de muitos, no interesse geral, e pode se degradar tanto na democracia, que é o governo de muitos, do interesse próprio, quanto na demagogia, que é o governo de todos, que predomina as paixões e a desordem. Então, dentro do que foi apresentado por Aristóteles, o melhor governo é aquele que procurar atender às necessidades, tanto do pobre como do rico. Até hoje a gente fica esperando isso de todo mundo, entra um, sai outro, mas isso faz parte. Um governo voltado para a ética, isso também é fundamental. Eu acredito um governante tem que ser voltado, tem que ter princípios éticos. Não sou governante, mas de um modo geral, eu acredito que nós, como sociedade, também é muito interessante a gente ter certos princípios éticos. Como nós podemos observar que no Brasil tem muitas leis. E isso é chato, isso é triste, porque quando há uma quantidade enorme de leis, isso significa que vivemos uma sociedade onde não há ética, onde a ética ela é limitada, ou ela tem suas limitações. Porque uma sociedade ética não tem necessidade de tantas leis. Então, essa questão, é claro, como uma sociedade que não é ética vai escolher governantes éticos. Isso aí é meio igual a República de Platão, né? É um tanto quanto utópico. Mas vamos lá, seguindo seu pensamento na ética de Nicômaco, toda ação humana é realizada em vista de um fim. Se, pois, as ações tendem ao fim, e esse, por sua vez, deve ser um bem soberano. Então, o fio último das ações é o bem. Na classificação dos regimes da cidade, o objetivo de Aristóteles é determinar aquele que atente para esse fio último, a felicidade de seus cidadãos. Então, voltando agora à metafísica de Aristóteles, é, e suas quatro causas, e fazendo uma analogia com a polis, podemos considerar da seguinte maneira: causa material, a família, ou seja, de que é formada a cidade; a causa formal, as leis e a constituição; a forma da polis na mente do governante; e a causa eficiente, o legislador, cabendo a ele conduzir a cidade para a causa final. Qual é a causa final? O bem supremo, assim permitindo o homem atingir sua plenitude. Essa plenitude que o homem, porque sempre Aristóteles falava, era justamente a seguinte: a felicidade. O objetivo final de todas as pessoas é ser feliz. Tá certo? Então é isso aí, turma. Até a próxima aula. Até mais.